Vamos primeiro de São Paulo, a tela aí mostrando os próximos jogos, a sequência do São Paulo nesta temporada. O Águia de Marabá, essa partida Copa do Brasil, jogo de volta na próxima quinta-feira. Depois tem o Tadieres pela Libertadores e aí uma sequência de Brasileirão. Corinthians, Cuiabá e Vasco. E o Edu Afonso chegando aqui conosco para trazer as informações do São Paulo para esta partida da próxima quinta. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo, amigo. Beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Muito boa tarde aos comentaristas, ao fã de esportes. São Paulo, nesta terça-feira, deu sequência à preparação para o jogo contra o Águia de Marabá, quinta-feira no Morumbi, às 21h30, pela Copa do Brasil. Tivesse o São Paulo, Gláucia, jogado ontem contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, vamos lembrar que 2 rodadas da competição foram adiadas, provavelmente o Zubeldia colocaria em campo um time alternativo contra o Águia. Por quê? Primeiro, porque o jogo está praticamente definido. São Paulo venceu em Belém por 3-1 e só um desastre. Perder por 3 gols de diferença tira o tricolor da próxima fase, a fase de oitavas da Copa do Brasil. Ou uma vitória do Águia por 2 gols, levando a decisão para as penalidades. Só que o Águia está muito mal na Série D do Campeonato Brasileiro. É o último colocado do seu grupo com 2 pontos em 4 partidas e sabe que sua missão é quase impossível no Morumbi. Outro fator é que o São Paulo teria que preservar atletas para o jogo contra o Tadieres, que vale o primeiro lugar do grupo da Libertadores na semana que vem, também no Morumbi. Só que o jogo contra o Cruzeiro não aconteceu. E para que o grupo não fique inativo, sem partidas, por quase 15 dias, o que o Zubeldia deve fazer, e a definição passa pelo treino de amanhã, é colocar o máximo de titulares possíveis, pelo menos uma boa parte do jogo contra os paraenses. Se algum titular estiver mais desgastado, fica no banco e entra no decorrer da partida. O jogo de quinta-feira será bom também para Lucas Moura, que jogou parte do segundo tempo contra o Barcelona, pegar mais minutagem. Ele deve começar, inclusive, a partida contra a equipe do Águia. A expectativa é que nas demais posições o São Paulo tenha, como eu disse, força máxima ou quase força máxima, ainda sem Caleri, que pode voltar contra o Tadieres na semana que vem, sem o Wellington Rato, sem Pablo Maia e sem Rafinha, todos entregues ao departamento médico. Outra notícia importante, o Wellington, que deve ser titular nesta partida contra o Águia, se reaproximou da diretoria para tentar a renovação de contrato. Depois de 2 reuniões no início do ano que não deram em nada, o pedido do Zubeldia foi forte para que a direção do São Paulo converse com o Wellington. E isso está acontecendo desde a semana passada. Ainda existem divergências em relação a valores, mas neste momento não dá para cravar que o Wellington está fora do São Paulo no final do ano, quando termina seu contrato. Muito pelo contrário, dá para dizer que houve uma reaproximação e que existe sim chance de Wellington renovar seu vínculo com o tricolor. É isso, Gláucia. Boa sequência de programa para você. A gente volta durante a programação da ESPN. Fechado, Edu. Beijão para você. Ótima sequência de trabalho por aí também. Renato, enquanto o Edu trazia as informações aqui, o São Paulo traz uma vantagem muito boa já para casa, 3-1 contra o Águia. E aí a gente discutia, poxa, olhando pelo lado do Zubeldia, ele nunca teve esse período de coisa de uma semana, né? De treinamentos, Acho que é só mais, em né? casa, Acho que não ficou tanto tempo na casa dele aqui em São Paulo como essa semana, porque sempre viajando, sempre... Ele chegou muito nessa pegada, né? Para ele, acho que fundamental, inclusive, esse período. O Edu até fala, né? Deve trazer os seus principais jogadores, muito pensando nessa questão de ritmo de jogo. Aí o Águia, que perdeu nessa, né? Poderia pegar um time de São Paulo um pouco mais abaixo, mas enfim, acho que para o Zubeldia tem esse ponto também do que foi essa semana, né? E é louco como o impacto dele foi imediato, né? Isso não é regra. Eu sempre falo que... muita gente, é melhor trocar treinador e tal. Eu sempre falo, quando você troca treinador, você começa tudo do zero. E não é toda vez que as coisas dão tão bom assim como deu com o Zubeldia. Você já enxerga logo no primeiro jogo, acho que foi lá em Guayaquil contra o Barcelona, né? O jogo que já teve a volta no grupo aqui no Morumbi. Mas assim, como o time realmente cresceu em confiança e como é um São Paulo que você olha para esse resultado de 3-1 e você fala, não, o São Paulo é confiável que não vai passar puro dentro do Morumbi nesse jogo de volta, independente se fosse com titulares ou não. Hoje é um time que joga principalmente mais próximo, que consegue envolver melhor seu adversário. Quanto o Barcelona teve ali um jogo que a gente até brincou,
Eu acho que eu tava no linha de passe, no pós-jogo lá em Guayaquil. E eu falei, pô, talvez o jogo no Morumbi contra o Barcelona seja um pouco mais difícil. Por quê? Porque em Guayaquil o Barcelona saiu pro jogo. Precisava jogar, então teve espaço para jogar. No Morumbi já teve mais problema. E aí, normal para um trabalho que está iniciando, que você ainda está buscando a mecânica ofensiva, estimular os jogadores ao que você pensa para dentro da estratégia de jogo. Então, tudo isso realmente impactou. Agora, quanto o Águia de Marabá, e sim, um time vai defensivamente com mais problemas, tecnicamente muito abaixo. Mas é louco como o Zubeldia conseguiu dar um impacto assim. E isso acho que tem muito a ver com a ideia que ele propôs logo de cara. Quando a rapaziada compra a ideia, as coisas. E também quando não compra, também fica muito claro também. Então é legal ver esse início dele. E é um treinador muito promissor, né? A gente sempre tem falado sobre isso. Apesar de jovem, tem uma experiência já lascada em América do Sul. Treinou só time grande dos países que passou. Já que você citou esse ponto aí, mais uma vez prova a incompetência do São Paulo Futebol Clube, que vai depender da seleção colombiana para vender um problema que ele criou. Isso. Então vamos lá. Eu acho que assim, ó, por exemplo, o Barcelona do Equador que a gente enfrentou na semana passada, o Rames ele não estava nem no banco de reserva, não foi nem relacionado. Eu respeito aí o trabalho do Zubeldia, acho que ele tem total autonomia para escolher os atletas que vão estar no banco de reservas. Mas não era segredo para ninguém que o Barcelona de Guayaquil já estava eliminado das oitavas de final da Libertadores e ia vir para cá, para o Morumbi, para tentar arrancar um ponto para, quem sabe, ficar na terceira colocação e cair para a Sul-Americana e ainda disputar outra competição sul-americana, tá? Então vamos lá. Eu, na minha opinião, tá? Lembrando que o Luciano ele jogou como armador nesse jogo aí, ele jogou com aquele falso camisa 10. Eu prefiro o Rames com dengue ser uma perna do que o Luciano tentando armar jogo. Isso! Então vamos lá, esse jogo contra o Águia de Marabá... De novo? Não, mas o RG, vamos lá. Negócio seguinte, esse jogo contra o Águia de Marabá, por exemplo, o São Paulo, RG número 2, você já trabalhou em loja, sabe como é que funciona. Se você tem um produto para vender, como é que você quer vender esse produto deixando ele no estoque? Você tem que dar vitrine, tem que dar visibilidade para esse produto. Aí você tem que obrigar o treinador. Não, mas é que tá, Sombra. Acho que tem que ter uma conversa. Você pode tirar no Zubeldia. O cara não é aquele cara tapado que ele não escuta ninguém, como muitos ali atrás aí no São Paulo, e algum tempo atrás, não ouviam. Você pode chegar e falar, Zubeldia, na moral, mas esse jogo contra o Águia de Marabá aí, mano, já estamos classificados. Pô, põe o cara pra jogar meia hora ali, o cara vai fazer um golzinho, vai dar uma assistência, vai fazer alguma coisa, vai chamar, porque é o Rames Rodrigues, o cara causa notícia, o cara causa manchete em jornal. Se ele jogar bem, Sombra, é um atrativo a mais. Não, ele não está nos planos do Zubeldia, não está. Ah, eu sei, Sombra, mas numa dessa, você conversa com o cara, fala, Zubeldia, eu sei que você não quer ficar com o cara, mas nós precisa vender. O cara custa 1,5 milha por mês, porra. O cara tem contrato até o meio do ano que vem. Se eu sou o Zubeldia, o treinador da Colômbia... Não foi eu que dizer que o treinador da Colômbia também... Ô, Sombra, negócio é o seguinte, vamos imaginar que o treinador da Colômbia fala, ó, já que ele não joga no São Paulo, tá sem ritmo, eu também não vou pôr ele pra jogar na seleção. Vai ficar até o meio do ano que vem, pagando 1,5 pau pro cara pra ele não jogar, pra ele ficar treinando. Não é mais fácil você catar um jogo onde o São Paulo já tá classificado e pôr o cara 10, 15, 20, 30 minutos pra jogar? Vai impor aí uma decisão que não é dele? Não, a questão não é impor, mano, é sugerir, porra. Sugerir o cacete. Sugerir, eu não tô impondo nada. Ô, cidadão, a partir do momento que ele tem o cara à disposição e ele não põe pra jogar, não adianta você sugerir porque ele não quer contar com o cara. Qual parte disso você não entendeu? Mas aí você fala pro cara, fala, a gente precisa vender o cara bacana, a gente precisa vender, como é que a gente vai vender o maluco? Ele fala assim, gerência. Só treinando, ele não vai faz falar, sentido. a minha prioridade é aquilo que eu entendo ser o melhor pro São Paulo, minha prioridade não é vender ninguém. Marcão, você não tem a dúvida que essa decisão não é só do Zubeldia, Marcão. Imagina. Eu também acho. Aí eu tô com você, RG. Não é eu só dele essa decisão. Mas pra mim, ô, RG, você tá entendendo a linha de raciocínio? Pra mim não faz sentido você tentar vender um jogador e você não dá vitrine pro cara. Como é que você vai vender? Fala pra mim. Mas aí tá... Deixando o cara treinar. Aí entrou uma questão de honra. O São Paulo não vai ceder pra ele e ele também não vai ceder pro São Paulo. Então, o que ele tá fazendo? Ele está num resort, 5 estrelas, treinando pra jogar na seleção dele e ganhando ainda. Olha, vocês já viram aquela expressão, eu já vi em adesivo, shit happens. Sim, merdas shit acontecem. happens, cara. Shit happens. Entendeu? Tá lá, sossegadão, treina. Então, mas é sossegadão e custando 1,5 milha por mês pro São Paulo. Mas irmão. São Paulo fez a cagada, velho. Lógico. Você comprou um Maré a Turbo, irmão. Segura o teu BO. Todo mundo já sabia, né? Só você todo mundo sabia que ia ser um cara que não joga há muito tempo. Tá ganhando o seu turu pra eu até treinar concordo, e pra Sombra. seleção. Eu sabia que ele não ia jogar muito tempo, mas não jogar nada de tempo, aí já é uma outra história, uma outra situação. É que nem eu tô falando, tá 3-1 pro São Paulo contra a merda do Águia de Marabá. Você acha que o cara não pode jogar 30 minutos lá? Porra, por que não pode? Eu não entendo, juro por Deus. No Campeonato Brasileiro, Libertadores, até entendo. É o Águia de Marabá no Morumbi com 3-1 para nós no placar, porra. Não dá pra pôr o cara 30 minutos pra jogar?
Marcão. Ana Paula Talvez não dê Ramizete. 30 porque ele não gostou dos 10 que ele jogou contra o Palmeiras. Né? Então você não é Ramizete, Ana Paula? É a mesma coisa, o que meu irmão tá sugerindo é uma imbecilidade. Vamos ser sinceros, não é porque é meu irmão que ele tem que passar pano. Isso, Mas é porque ele verdade. quer defender Ô, isso, ele Domênico, não pode pular mas fora. é que tá, ô Domênico, é a mesma coisa eu defender aqui o Luan, porque o Luan ganhava 1 milhão no Corinthians por mês. Dava pra defender o Luan? Não dava. Nenhum técnico que passou pelo Corinthians aproveitou o Luan. O Corinthians emprestou esse imprestável aí pro Santos, nem o Santos quis ficar com ele. O Rames Rodrigues é o Luan colombiano, larga de ser idiota. Ah, não é. Luan colombiano? Não, mas é. o Rames A Cruz é seleção o bonito, cara deita né, lá velho? aquela porra. Ó, só mais uma Eita. coisa aí, ô Marcos e Ana Paula e Sombra. A força-tarefa de jogadores do São Paulo, dos líderes, então tem uma missão aí, gente. Para quê? Convencer o Alexandre a vir para o São Paulo. O São Paulo estaria já encaminhando uma proposta, existe algumas coisas estão... A família dele quer vir para São Paulo. Outra coisa, o Porto, que seria um dos interessados nele, já desistiu do negócio, saiu fora do negócio. Por quê? Não sabemos, né, gente? Mas ele já saiu fora do negócio. Então, tá bem forte essa história do Alexandre, viu, Marcos? É que esse maluco ele pode jogar de várias funções ali, volante, lateral, zagueiro. Então, ele tem, e aí inclusive, os Motinha. líderes do São Paulo, Marcos, estariam conversando com ele, falando, vem pra cá, que é Quantos legal, anos? papapá. 33 anos, né, Marcos? Tá, aí chegou uma proposta do mundo árabe lá, sei lá, quadruplicando o que ele ia ganhar aqui, ele mete marcha lá pra Arábia. Ô, Motinho, o grande problema desses caras aí que fizeram carreira na Europa, se não me engano, o Alexandro tá há 13, 14 anos jogando na Europa. Tempo, então, hein, meu? é um cara que já vestiu camisa de seleção brasileira, é RG número 2, tá jogando num grande clube europeu. Você não tem a dúvida nenhuma que quando ele fala... Aliás, é o último jogo dele no final de semana, né? Se eu não me engano, contra o Monza, pelo Campeonato Italiano. E aí depois ele vai ficar livre no mercado. Você não tem a dúvida nenhuma, Motinha, que vai chegar oferta em tudo que é lugar para ele, inclusive do mundo árabe. Deve pintar também Major League, o próprio São Paulo já demonstrou interesse, e o São Paulo vai ter que fazer leilão. Eu não acho que o São Paulo está numa condição financeira favorável para trazer o Alexandre. Tem também o lance da família dele, não sei se de repente a família pode ser um empecilho, o cara que jogou muito tempo na Europa, está adaptado com uma outra cultura, voltar para o que é o futebol brasileiro, o que é a nossa sociedade, infelizmente. A galera que tem alguma coisinha a mais aí já chama a atenção da vagabundagem aí, então você vai ter que andar de carro blindado, vai ter que morar num condomínio fechado, então às vezes a pessoa que tá acostumada a ter uma vida normal na Europa não vai se submeter a isso. Vamos torcer, né, Motinha? Um grande jogador, se vier, eu acho que vem para ser um dos líderes do elenco aí, tanto na parte técnica, que para mim é um grande jogador, mesmo com a idade avançada, quanto também na liderança propriamente dita. É um cara que jogou várias Champions League, aí, Campeonato Italiano, então dispensa maiores comentários a respeito da qualidade do Alexandre, né? É só trazer um dado informativo, não é opinativo. O Rames, ele já tem aqui, não estamos falando em minutagem, estamos falando em número de jogos jogados. Sim. O Rames já tem basicamente o número de jogos jogados no São Paulo, em menos de um ano no São Paulo, quase a mesma coisa do que ele já jogou no Olympiacos na sua passagem, porque ele tem 22 jogos pelo São Paulo, Rames. 22. No Olympiacos, ele teve 23 jogos. No clube anterior, o Al Rayyan, ele teve 16 jogos. No clube anterior ao Al Rayyan, que é o Everton, ele teve 26 jogos. Ou seja, cara, é assim, de 2020 para cá, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, em todos os clubes ele teve basicamente a mesma média de jogos que ele tem no São Paulo. E olha que coisa interessante. Por exemplo, no Banfield, lá atrás, lá no Banfield, quando ele jogou de 2008 a 2010, ele ficou 2 temporadas no Banfield, ele fez 50 jogos. Lá no começo, 50 jogos. No Banfield. Se você pegar 2 temporadas, dividido por 2, dá 25 jogos. Média. Dá 25. No Porto, ele ficou 3 temporadas, tá? Ele fez, nas 3 temporadas, 108 jogos. Isso aí dá pouco mais de 30 jogos por ano. Ou seja, mesmo jovem, o Rames, ele não consegue ter uma média maior do que 30 e poucos jogos. Não negou a origem. Ao ano. Ou seja, me parece que, assim, por mais que ele tenha, perdão, toda essa qualidade técnica, Tá implícito.
né? Mas é um jogador que fisicamente, pelo que a gente vê aqui, aqui é um Por histórico. isso que ele foi bem na Copa. 6 jogos, 7 jogos, Sombra brilhou ali, fez uns golaços. O E por isso que ele fez a boa. O Rames dá pra definir numa frase aí do meu amigo Oswaldo Pascoal. Ele falava do Diego Souza. Esse rapaz tem um baita talento, joga muito. O problema é que ele não gosta. Fala, torcida tricolor, nessa terça-feira o São Paulo deu sequência à preparação para a partida contra o Águia de Marabá, que acontece na quinta-feira às 21h30 no Morumbi pela Copa do Brasil. Vamos ver um pouco do que aconteceu por aqui. Para iniciar o dia, a preparação física conduziu o aquecimento, com trabalhos de mobilidade, ativação e força e também posse de bola. Na sequência, o técnico Luiz do Beldia comandou um treino tático, de 11 contra 11. Enquanto isso, outra parte do grupo fez um campo reduzido 5 contra 5. Então é isso pro vídeo de hoje, lembrando você que não garantiu seu ingresso para a partida contra o Águia de Marabá, você pode fazer isso agora, no site spfcticket.net. Você vai lá, garante seu ingresso e faz parte da torcida que conduz nessa partida decisiva pela Copa do Brasil. São Paulo venceu o primeiro jogo por 3-1, vai em busca agora da classificação para as oitavas de final nessa competição. Beleza? A gente se vê amanhã no Direto do CT. O Alexandro, né? E o nome dele é muito vinculado ao São Paulo. Você já passou a mão no telefone e ligou? Pô, moleque, vem pra cá, vem ser campeão comigo de novo. Já fez isso, Muricy? Não, não fiz. Eu não tenho essa. Nem como treinador, eu não tinha esse pensamento. Eu sei que treinadores fazem isso, né? Ligam pro jogador, né? E ele ainda tá lá em final de contrato, lá, né, com o Juventus, tudo, né? Não sabe ainda o que vai acontecer com ele, tudo, né? É um jogador diferente, um jogador que tem uma experiência de fora realmente muito grande, forte fisicamente. Hoje faz mais que uma posição, né? Não faz só a lateral, já está fazendo um terceiro zagueiro, quando o time precisa de terceiro zagueiro, né? Jogador muito experiente, jogador acima da média no que diz respeito à pessoa, profissionalismo, né? Mas, assim, a gente tem essa coisa claro que respeitar primeiro o contrato que ele tem lá, mas a gente é realista, né, cara? A gente no São Paulo, a gente trabalha, não é fácil. Para a gente contratar alguém é com muito custo, é com muita conversa, usando muito a marca do São Paulo, porque a gente financeiramente sofre ainda um pouco, entendeu? Pra gente, eu falo, eu que participo das contratações, o Rui, Belmonte, o Nelson, o próprio Casares também, é dificílimo para a gente trazer um jogador assim, né? Então, tem que ser, claro, se aceitar as nossas propostas, entendeu? Porque não dá para sair mais que isso, né? A gente, claro, contratou um fora de série, e 2 fora de série, o Rames e o Lucas, que naquele momento foi muito importante para a gente dar aquele chance, né? Para a gente ganhar a Copa do Brasil, e deu mesmo. A torcida animou, os jogadores também entregaram também, o Lucas foi fora de série, continua sendo. Mas é difícil, cara. O investimento para nós é o que mais pega, entendeu? Mas a gente sempre sempre falavam, né? Eu ouvi falar de gente que, Lucas, vocês estão de brincadeira, vocês estão querendo iludir a torcida. As pessoas falavam isso da gente, entendeu? E a gente foi, pouco a pouco, uma conversa. Eu mesmo tive uma conversa, acho que a que mais definiu a conversa dele, que eu tive o Dorival e o Milton, né? Para trazer ele. E que a gente convenceu ele, falou, tá bom, vamos fazer um ano, fica só 4 meses com a gente, tá bom, até o final do ano. Aí falou, pô, assim dá pra pensar. E aí começou o namoro, entendeu? Então, tudo é possível, cara. Tudo é possível, entendeu? Mas a gente tá, assim, tem um bom elenco, a gente acha que tem um bom elenco, tem algumas posições que
Nós perdemos o Pablo agora, uma posição importante para nós, porque a gente não tem hoje um primeiro volante mesmo. Temos o Luiz que está voltando agora, né? Mas dessa posição a gente tem que estar atento também, né? Então, mas é poucos jogadores. Mas mesmo assim, é que eu falo, né? Falei pro Zubeldia, não dá para trazer por trazer, cara. Se a gente for trazer, tem que trazer o fera. O cara que vai chegar aqui e vai te dar o retorno, entendeu? Então não dá para trazer mais ou menos. Já falei para ele isso aí outro dia, né? Então e acontece que bom e também ter condições financeiras nossas, é difícil essa matemática, sabe? Então nós temos lá a nossa turma lá do mercado lá, que eles estão que nem louco atrás, meu. Eles estão pesquisando o mundo todo, né, no Brasil. Né? E a gente também tem esse problema de excesso de estrangeiro também pega um pouco, entendeu? Então a gente tem que... Não é fácil, a matemática aí é complicada, mas a gente tá atento ao mercado, sim. E essa janela, então, é lateral esquerdo e possivelmente um volante. É isso que é prioridade aí nas discussões de vocês, então, né? Nós estamos tentando renovar com o Elton, já fizemos várias propostas, né? E até por escrito, né? E boas propostas, né? E a gente espera que ele fique, né, com a gente, é da casa, o jogador já está encaixado tudo, bom profissional, ótimo profissional, né? E a gente espera que a gente acerte com ele, né? Tá difícil, mas a gente espera. Mas para isso também a gente tem que estar atento, né? A gente não pode ser pego de surpresa, né? A gente tem que estar no mercado olhando para ver o que acontece, né? E o volante, volante mesmo, né? Porque a gente está jogando praticamente com 2 segundo volante hoje, que é o Bobadilla e Alisson, né? E o Luiz está voltando agora. Então, e como a gente perdeu o Pablo vai demorar aí uns 3, 4 meses, a gente precisa de um primeiro volante, né? Que é o futebol de hoje exige, um jogador técnico, mas um jogador de muita potência, né? Porque ali começa, quando você rouba as bolas, que você surpreende o adversário. Então você precisa de jogador que também não é que só jogue, né? Porque as pessoas falam muito, claro, porque é uma coisa moderna, né? Falar, o volante tem que jogar. Tem mesmo. Mas ele tem que roubar também. Tem que continuar roubando, porque ali, quando você rouba, é que o adversário tá vulnerável, entendeu? O adversário tá, como ele tá te atacando, ele tá com espaço. Então você precisa de alguém que roube a bola, entendeu? Principalmente no setor de meio campo, já avançado, não na defesa, no setor de meio campo. Então, para isso, o volante tem que marcar sim. Tem que marcar, tem que roubar a bola. Os números hoje, porque é importante hoje, tem toda essa tecnologia para ter esses números, entendeu? Então, o número de roubo de bola de um volante, mesmo que depois ele saiba jogar, e tem que saber jogar mesmo, mas o número de bola do primeiro volante ele é importantíssimo.